Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, imaginem, 178º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 61º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje falaremos do pânico, a síndrome daqueles que clamam por ajuda. Gente, eu estive verificando, vocês sabiam que, segundo estudos, esse nome pânico viria de um tal deus Pan da Grécia Antiga, olha só. E aí existe uma lenda que esse tal deus Pan guardava as montanhas de uma cidade antiga na Grécia chamada Arcádia, né? E aí, segundo a lenda, quando alguém se aproximava dos domínios desse deus Pan, né, ele aparecia provocando assim um estado de pânico no visitante. Então, daí a gente conclui que a palavra pânico derivaria dessa questão e já nos mostra, né, que com certeza essa síndrome é bem antiga, né? E aí vamos lá, vamos refletir. Eu acho que embora a nossa abordagem, né, seja sempre voltada para um recorte espiritual, eu queria lembrar que a ciência ainda não tem uma definição clara para esta síndrome, né? Mas ela classifica o pânico em duas realidades. Olha só. Primeiro seria o ataque, propriamente dito, né? O ataque de pânico. Isso seria quando a pessoa tem, assim, uma ansiedade muito intensa, né? Ou, em alguns casos, também a partir da depressão. Esse é o primeiro caso. E tem uma segunda probabilidade, que é quando a síndrome do pânico propriamente dita, né? Quando a pessoa, sei lá, se preocupa com os ataques que já teve, né? E de alguma forma não busca ajuda, nesse estágio parece que a síndrome já estaria alojada e já ficaria ali permanente. E aí dizem as estatísticas que o pânico ocorreria entre 2 a 3% da população mundial, sendo que as mulheres teriam uma propensão maior do que os homens. E aí o que eu fiz para poder auxiliar esse nosso diálogo de hoje sobre esse importante tema? Eu listei, claro que procurei e tal, listei alguns sintomas mais comuns do pânico. Eu vou até pedir a Letícia para escrever aqui embaixo, porque isso facilita, né? Primeiro, uma dor ou desconforto no tórax. Uma outra coisa também, sensação de engasgo, vertigens. Acreditem, instabilidade na postura ou até chegar ao ponto de desmaios. Outro sintoma também seria o medo de morrer, de enlouquecer, ou até de perder o controle sobre si mesmo. Existem também casos de sensações de irrealidade ou até de um distanciamento do meio em que a pessoa vive. Acreditem. Outras coisas, outros sintomas também que acontecem: agitações, arrepios, náuseas, dores gástricas e até desinteria, olha aí. Outra questão muito comum, sensação de dormência ou formigamento. E por último, a frequência cardíaca acelerada, né? Uma falta de ar ou até sensação de asfixia, suores pelo corpo, tremores, além daquela clássica depressão.
E aí, gente, eu tive pensando, né, falando sobre causas, eu cheguei a uma conclusão que eu acho que é muito difícil a gente poder precisar as causas, né? Por quê? Porque cada ser humano é uma individualidade, não é verdade? E essa individualidade, na verdade, ela transcende as encarnações. Então eu acho que seria prudente a gente falar assim, em linhas gerais, né? O que vocês acham? Então vamos lá. Eu acho que nós entendemos que as causas, elas sempre se originam no aspecto espiritual. Até porque, como a gente sempre fala, nós fomos, nós somos e seremos sempre espíritos imortais. Só que, contudo, todavia, né, estamos seres humanos. E nessa realidade de estarmos seres humanos, o transtorno do pânico pode estar, vejam bem, às vezes no passivo, guardadinho ali dentro da gente, né? E aí, assim, em razão de um evento qualquer, né, de um fator catalisador, né, pode haver ali o início de mais uma crise, ou seja, o transtorno do pânico sai do passivo e volta para o ativo. E aí, gente, essas crises, elas podem ser, né, orgânicas, podem ter, sem dúvida nenhuma, componentes genéticos e principalmente, aí vamos entrar na nossa seara, questões espirituais com realidades até obsessivas. Vamos falar disso? E aí, falando especificamente sobre o aspecto espiritual, essas causas da síndrome do pânico estão relacionadas sempre, veja bem, não tem nada de sofrimento, de punição, não tem nada disso. Sempre relacionado ao nosso processo evolutivo. Só que relacionados também a questões, obviamente, reencarnatórias, porém com amplas possibilidades de cura, né? É sempre aquele negócio, a gente não fez as lições corretamente em outras vidas, a gente volta para esse plano ou para planos afins para refazer essas lições, né? E aí, nesses casos, a gente observa pessoas, por exemplo, tá, gente? Isso não é em linhas gerais, não, tá? Que podem ter tido, por exemplo, uma morte violenta, uma morte prematura, e aí seja assim por acidente ou até suicídio, né? Porque aí quando é suicídio, vem com tendências, né? E aí, de uma maneira geral, pessoas que têm síndrome do pânico, não são todas, mas algumas, têm medo, por exemplo, de cemitério, não gostam de frequentar velórios, têm pavor assim de receberem notícias sobre tragédias, entre outras realidades problemáticas. Mas, gente, existem irmãos com pânico que fogem desse esquema, vamos dizer assim, convencional. São aquelas realidades que têm um componentezinho a mais em razão das ações espirituais, e aí entra na nossa seara, né, em processos lamentáveis de obsessão. E aí, isso vai agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, olha aí, né? Estou falando do espírito obsessor. Agora, sempre como consequência, espírito obsessor não é causa de absolutamente nada, pelo amor de Deus, tá? Espírito obsessor é consequência, não é causa. É a consequência da gente deixar as portas abertas, né? E aí, quando há essa consequência, se estabelece ali um laço energético parasitário, transmitindo ali muitas vezes imagens que vão se fixando na mente da pessoa que está com transtorno, né? Até aquilo se tornar, por exemplo, cenas vivas e ameaçadoras, né? Por quê? Porque encontram a porta aberta no inconsciente profundo do doente. E aí, nesse momento, com o inconsciente assim, literalmente dominado, né?
ali onde estão armazenadas as nossas experiências reencarnatórias, né? Passam a ser desencadeadas informações assim completamente desencontradas e que emergem produzindo assim uma confusão mental até o momento em que o pânico é como se ele rompesse as barreiras de uma forma assim incontrolável, né? De uma forma assim completamente generalizada. A partir daí, temos a presença do invasor no domicílio mensal, no domicílio mental do doente, o invasor que é o espírito obsessor, né? Que passa a controlar a conduta da vítima, vejam bem, né? E a vítima acaba se submetendo a uma indução cruel. E aí, meus irmãos, a gente sabe, volto sempre a dizer isso, né? A gente sabe como tudo isso começa, a gente só não sabe como isso tudo termina. E vocês sabem que existem casos de irmãos que chegam até nós com a síndrome do pânico e, em razão da sua mediunidade estar aflorada, ostensiva. Existe também essa realidade. E aí esse estágio para nós, que somos orientadores espirituais, ele fica bem claro porque a gente verifica que a faixa vibratória do assistido está aberta, fazendo com que o nosso consulente, a pessoa que vem buscar ajuda, né, tenha uma constante perda de energia. Aí eu quero lembrar a vocês, o que a gente já falou em outros vídeos, né, que a faixa vibratória é um canal geometricamente representado por um funil, vejam bem, né? Situado no nosso sexto corpo espiritual, né? Aquilo que a gente denomina como duplo etérico, né? Aqui na altura do chácara coronário. E aí, entendam bem, no caso de mediunidade aflorada, além de tratamentos espirituais, é fundamental que o médium, aí já como médium, né, tenha o conhecimento desses sintomas para que ele tenha condição de se virar muitas vezes sozinho, né, harmonizando as suas vibrações interiores. E aí, meus irmãos, eu quero lembrar a todos que cresce assustadoramente na nossa sociedade atual essa, como é que eu chamo? Uma psicopatologia mediúnica, né? Denominada síndrome do pânico. E isso está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. Eu tenho certeza que a gente pode conviver em harmonia com alguém que sofre dessa síndrome, sem dúvida nenhuma, tá? Só que primeiro a gente precisa entender que se trata de uma pessoa enferma, necessitando de compreensão, necessitando de apoio, de acolhimento. E a gente precisa entender que nós temos todas as condições de auxiliar essa pessoa para ela ir para um tratamento especializado. E aí eu quero dar algumas dicas que podem nesse sentido ajudar. Primeiro, gente, isso é fundamental, ocupar o tempo com atividades úteis, alegres, participativas. Tudo isso auxilia no tratamento de pessoas que têm a síndrome do pânico, né? Por quê? Porque essas atividades, elas elevam o nosso padrão mental, elas nos fazem vibrar mais alto, elas ocupam a nossa mente, dificultando muitas vezes o acesso dessa mesma mente a dramas passados. Já diz o velho ditado que em mente vazia, o diabo faz moradia, né? Outra coisa, procurar um médico é de fundamental importância e não pode ser deixado de lado, tá? Outra coisa também, vamos fazer uma revisão de como a gente como é que a gente está vivendo, como é que está a nossa caminhada, né? Rever muitas posturas, né? Outro detalhe, procurar vincular-se a um trabalho voluntário em favor de alguém, em favor de alguma causa.
buscar o hábito de se sintonizar com Deus. Tudo isso é fundamental. E aí eu tive uma ideia, gente. Eu vou trazer a partir de agora, eu achei umas frases assim maravilhosas que funcionam como mantras. O que são mantras? Mente, treinamento, treinamento da mente. Então, de repente, eu acho que pode te auxiliar, meu irmão, minha irmã, né? Vamos trazer algumas palavras positivas para você que tem o transtorno de pânico, né? Ou até para alguém que você conheça. Então, vamos lá. Letícia vai escrever aqui embaixo para a gente, frase por frase, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, já sei que meus comportamentos derivam de meus pensamentos. Olha só. Outra frase. Decido ter pensamentos que me incentivem a melhorar. Maravilhoso, né, gente? Vamos para outra. Sei que a forma como me sinto deriva da forma como penso. Legal? Gostaram? Vamos para outra. Escolho ter pensamentos que me favoreçam. Fundamental, né? Outra. Mesmo estando ansioso, continuo desempenhando normalmente as minhas atividades. Vamos para mais uma? A ansiedade pode ser desconfortável, mas não é perigosa. E vamos continuar com as frases positivas, esses mantras maravilhosos. Olha esse. Estou livre para ir e vir e me permito cada vez mais essa liberdade sem me preocupar com minhas sensações. Maravilhoso, né, gente? Vamos para outra? Confio em meu corpo, pois aprendendo a confiar nele, terei cada vez mais o controle sobre mim mesma. Muito bacana, né? Vamos para outra. Eu me sinto bem do jeito que eu sou. Né? Ponto final, né? Vamos para mais uma. Abro mão da necessidade de controlar minha ansiedade. Aí você já está, né, no trabalho de autoestima, né? E aí, ainda falando sobre a ansiedade, vamos lá. Eu a aceito e por isso a cada dia convivo melhor com ela e isso me dá mais autoconfiança. Maravilha, né, gente? E a ideia é essa, né? Autoconfiança. Vamos para a última frase. A partir de agora, as minhas ações confirmarão as minhas palavras, porque Deus está do meu lado. Gostaram? Então, aí eu pensei e vou trazer para vocês um mantra mais poderoso ainda. Isso é um ponto cantado que a gente utiliza aqui no Templo Estrela do Oriente nas sessões de tratamento espiritual. E olha, gente, eu acho esse ponto assim a coisa mais forte, mais potente e que melhor nos liga com o astral superior. Olha só que maravilha. Eu vou melhorando a cada minuto que passa. 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 Eu tenho Deus dentro de mim, por isso é que eu vivo tão feliz assim. Eu consigo tudo o que eu quero, não me desespero, porque Deus está em mim. Que maravilha, né, gente? Eu não tenho a menor dúvida de que Deus está realmente dentro de nós. Vamos com esse pensamento maravilhoso e em breve estaremos livres desse transtorno. Fiquem com Deus.
Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!